Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Estaremos juntos lendo a palavra de Deus aqui no capítulo 17. Aleluia. Do versículo 1, que diz: Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Versículo 3: E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Amados irmãos, você que está ao alcance da minha voz, você que está me ouvindo nesse momento, estaremos falando sobre a mulher que está sentada sobre a besta e a queda de Babilônia, a cidade da prostituição. Então eu queria, a priori, vos informar acerca desse texto, que a meretriz se achava sentada sobre muitas águas. Essa mesma descrição ela é feita da besta de Apocalipse capítulo 13, que ela surge, emerge do mar. Então João, ele explica, ele diz: as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Então isso está relacionado ao sistema da falsa religião que atingirá o mundo inteiro, amados irmãos. E também é nos dito que com esta meretriz se prostituíram os reis da terra. E isto significa a união ilícita que no final haverá entre a falsa igreja e o Estado. É como naquele tempo, no ano de 323, quando Constantino reinava no Império Romano, que houve essa aliança entre o Estado de Roma e a Igreja. Portanto, no final do tempo, no final do mundo, vai acontecer essa união da igreja com o Estado, tudo isso proporcionado pelo anticristo, conforme diz a palavra de Deus, lá no capítulo 13 de Apocalipse, a partir do versículo 11, que o falso profeta começa a predominar com as suas falsas profecias, aonde a humanidade o seguirá, e ele vai ser precursor desta aliança, levando o povo a uma falsa religião naqueles dias. Então, nas vestes dessa mulher predomina a cor púrpura e escarlate, que a cor escarlate, ou seja, o vermelho, é usado na Bíblia como símbolo de pecado, Isaías capítulo 1, versículo 18. E também é associada com Satanás, Apocalipse capítulo 12, versículo 13. Portanto, essa mulher, meus amados ouvintes, conhecida como a Grande Babilônia, é o sistema eclesiástico de Satanás. É a falsa religião que predominará, meus amados, naquele dia. É a mãe das abominações da terra. Todos os sistemas eclesiásticos falsos, meus amados, são tudo isso um grande agir de Satanás, usando todas as suas ferramentas para induzir a terra a lhe seguir. Nós também podemos observar que nos dias da igreja primitiva, o controle do sistema religioso de Satanás, que ficava na Babilônia, onde a Babilônia ela predominou no mundo antigo, na época do profeta Daniel, do profeta Ezequiel, a Babilônia foi um império totalmente comandado por Satanás.
E nós podemos observar que nos dias da igreja primitiva, esse controle, esse sistema, ele foi transferido, conforme diz João, lá no capítulo 2, para Pérgamo, aonde estava uma das igrejas que predominava naquele dia, a qual João levou uma das cartas. Então, conforme diz lá no capítulo 2, que a palavra é direcionada ao anjo da igreja, que o Senhor diz assim para ele: eu sei das tuas obras e onde tu habitas, que é onde está o trono de Satanás. Ou seja, os demônios, meus amados, eles procuram sempre um lugar para reinar. Nos dias de hoje você pode observar, talvez você tenha visto isso de uma forma nítida nos dias de hoje, que existem pessoas que estão entenebrecidas dentro da própria igreja, e isso na nossa contemporaneidade. Pessoas que têm raiva de seus irmãos, pessoas que estão ali adorando a Deus, mas não respeitam pai, não respeitam mãe, marido que não respeita a mulher, mulher que não respeita marido. Ou seja, tem pessoas ali que não gostam de suas lideranças, torcem para todos os trabalhos dar errado das igrejas de Deus aqui na terra. Ou seja, são corações entenebrecidos, cheios de maldades, homens infiéis a Deus, como Paulo disse a Timóteo, amantes de si mesmo, alheios às coisas de Deus, meus amados. E isso, para você ter uma ideia, nos dias de hoje, nos dias atuais, louvado seja o nome do Senhor para sempre. A palavra de Deus fala tudo isso lá na carta de Paulo a Timóteo. Portanto, amados, a igreja eclesiasticamente falsa, ela professa ter uma fé pura, mas no entanto ela está cheia de corrupção, conforme João fala aqui no Apocalipse, como representado pelo vinho, o vinho com o qual embebedou os habitantes da terra. Isso é símbolo de suas falsas doutrinas, várias doutrinas, como até mesmo Paulo fala. Pessoas que se abstêm do casamento, pessoas que acreditam no purgatório, pessoas que acreditam que o sacerdote é o último ponto existente entre ele aqui na terra, para que ele possa pedir perdão dos seus pecados, onde esses pecados eles são pagos através de penitências terrenas, meus amados irmãos. Negam a preexistência de Cristo, amados irmãos, pois nós vemos nos dias de hoje, acompanhamos no dia de hoje, que existem esses reflexos eclesiásticos, lamentavelmente, esses problemas em meio às igrejas nos dias de hoje. Naqueles dias, irmãos, a igreja falsa, ela será corrupta, ela irá obedecer à voz do anticristo, que estará naqueles dias reinando sobre a face da terra, juntamente com o falso profeta. E nós podemos observar aqui no capítulo 18, nessa frase, quando a frase diz: caiu a grande Babilônia. Então, essa palavra Babilônia é usada pela Bíblia para se referir ao mundo submetido à falsa religião. Quando essa passagem acima fala que a Babilônia caiu, ela está dizendo que o mundo cairá. O mundo cairá. Mas algumas pessoas, até mesmo que estão me ouvindo, podem dizer: mas como é que o mundo ele vai poder cair? E isso está profetizado, que os poderes de Satanás serão abalados, porque Satanás ele não tem poder sobre nada. Todo poder, aleluia, como disse Jesus no capítulo 28 de Mateus, é-me dado todo poder, aleluia, nos céus e na terra. Então, meus amados, quando essas pragas elas caírem sobre a face da terra, elas cairão para derrubar
o poder de Satanás, o poder da primeira besta, o poder da segunda besta, que enganarão naqueles dias as nações. Eles pagarão um preço muito alto, e todos aqueles, meus amados, que os seguirem, eles também pagarão um preço muito alto, como diz o versículo 6, que diz: no cálice em que ela misturou as bebidas, misturai dobrado para elas. Isso está se referindo sobre a questão como as pessoas foram dilaceradas neste mundo, que desde os primórdios Satanás ele vem contra o povo de Deus. Você pode observar ali no Egito, o povo passou 430 anos ali naquela escravidão no Egito, sobre o domínio, sobre a mercê de Satanás, através da pessoa de Faraó. Então o diabo ele sempre vem tentando com o povo de Deus, mas chegará o tempo que ele pagará caríssimo, caríssimo, e vai ser no tempo quando essas 7 taças elas forem derramadas sobre a terra. Então, este é o comando de Deus para os seus anjos, para punir todas as falsas religiões do mundo que levaram as pessoas para o inferno. Quantas almas hoje, irmãos, não estão aprisionadas no inferno por deixarem de dar ouvidos a Deus para darem ouvidos a doutrinas de demônios? Hoje, aleluia, Jesus não vai mais descer do céu para vir aqui para falar para você. Mas Deus vai usar os seus servos, Deus vai usar os seus filhos, seus ministros, aleluia, para trazer a correção, se necessária for, para a igreja de Deus se consertar nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque Deus ele fala através da palavra, e a igreja, louvado seja o nome do Senhor, ela tem que viver em conformidade com a palavra, porque se você estiver na palavra, o diabo jamais te enganará, o diabo jamais passará a perna em você, se você estiver com a palavra de Deus no teu coração. Se você for um homem, se você for uma mulher, se você for um pastor, se você for um obreiro, louvado seja o nome do Senhor, que ande com a verdade, jamais o diabo te enganará. Então, naqueles dias, essa questão significa que Deus ele vai realmente trazer a punição para a falsa religião, por seus pecados, ensinando coisas falsas para a humanidade. E se você prestar atenção, nos dias de hoje, muitos líderes estão ensinando falsas coisas para os seus adeptos, para aqueles que o seguem. Por isso que nós temos que seguir a Jesus e a sua palavra, como disse o salmista lá no Salmo 119, no versículo 105. Lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, saibamos nós que naqueles dias os falsos religiosos, os falsos cristãos que adoraram a besta, que tiveram o sinal da besta sobre si, eles receberão uma punição tão grande, meus amados irmãos, que eles se lamentarão, porque a palavra de Deus fala que a Babilônia, ela cairá. Quer dizer que todo o sistema mundano que se opôs a Cristo, todo o sistema mundano, ele vai cair. A Bíblia diz que aqueles mercadores, aqueles empresários, aqueles homens ricos, aqueles homens que tinham navios, grandes embarcações, aqueles homens, irmãos, eles vão se lamentar quando eles verem a queda da Babilônia, que vai se cumprir na íntegra, meus amados irmãos. Portanto, esse sistema mundano que se opôs ao Senhor, ele vai cair, a falsa igreja vai cair, o falso modelo eclesiástico vai cair. Deus, ele vai fazer, aleluia, com que a sua palavra ela venha se cumprir
na íntegra. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o final do tempo será uma época de grandes tribulações extremas, quando essas taças elas forem derramadas sobre a terra. Esse mundo vai se tornar um verdadeiro caos. Os homens serão punidos, Satanás e os seus demônios serão punidos, porque a gente vê que enquanto a palavra de Deus fala que a Babilônia cai, a nova Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor, se levanta.